Bem-vindo de volta. Nessa e nas próximas aulas nós vamos falar sobre a taxa de gás e o gás. Entender como funciona o gás na Ethereum e nas blockchains que implementam a máquina virtual do Ethereum é muito importante para a gente saber o que nós estamos fazendo. Não é um assunto complicado, porém há vários detalhes que são um pouco sutis, então a gente vai estudar isso aos poucos. A primeira coisa que nós temos que ver, e nós já falamos isso, que toda transação com a Ethereum, nós temos que pagar uma taxa de gás. Toda vez que quisermos fazer algo na Ethereum, nós pagamos a taxa de gás. Se for apenas uma leitura na blockchain, aí não precisamos pagar a taxa de gás. Mas qualquer alteração no estado da blockchain que requer uma transação, aí sim pagamos a taxa de gás. Então vamos começar a estudar o que é a taxa de gás e, antes, o que é o gás. O gás é uma unidade de medida computacional, não é um valor. Que isso fique bem claro. O gás em si é uma unidade de medida própria e não um valor. Vamos fazer uma analogia com a gasolina. A gasolina também tem a sua medida. 1 litro de gasolina, 300 mililitros de gasolina, 10 litros de gasolina. Veja que não há um valor aí. Mesma coisa o gás. O gás é uma unidade de medida. E cada operação na Ethereum requer uma certa quantidade de gás. Por exemplo, se a gente quer somar dois números na Ethereum, isso aí requer, digamos, 6 unidades de gás. Se a gente quer criar uma conta de contrato na Ethereum, isso é mais caro. Mais caro em termos, né? Porque não estou falando de preço, estou falando de gás. Isso aí custa 32 mil unidades de gás. Vamos fazer novamente a analogia com a gasolina. Também, dependendo da onde a gente quer ir, isso vai gastar mais ou menos gasolina. Se a gente quiser pegar o carro e ir até a padaria, isso vai gastar alguns mililitros de gasolina. Se a gente quiser ir até o próximo bairro, vai gastar 1 litro, por exemplo. Se a gente quiser ir até a próxima cidade, vão gastar alguns litros. Então, dependendo do que a gente quer fazer, isso aí custa, entre aspas, custa de gastar certa quantidade de gasolina. Mesma coisa do gás na Ethereum. Dependendo da operação que nós quisermos executar, isso requer uma certa quantidade de gás. Então, 2 exemplos que eu coloquei aqui. Uma transação simples na Ethereum. Toda transação requer 21 mil unidades de gás. Esse é o valor mínimo que nós precisamos gastar em gás para uma transação. 21 mil. Se a gente quiser criar uma conta de contrato, uma nova conta de contrato, isso requer 32 mil unidades de gás. E por aí vai. Então, isso é o gás. Como calculamos a taxa de gás? Mesma coisa. Se a gente quiser saber quanto a gente vai gastar de gasolina para ir até a outra cidade, a gente pode pegar o quanto a gente acha que vai precisar de gasolina e multiplicar pelo valor da gasolina. Então, se eu pergunto para alguém, quanto de gasolina eu preciso para ir até o outro bairro? A pessoa pode dizer, 2 litros, ou pode dizer 10 reais. Quando ela fala 10 reais, o que ela está fazendo? Ela está pegando 2 litros e multiplicando pelo valor atual da gasolina, em torno de 5 reais. Mesma coisa, quando a gente executa uma transação na Ethereum, a gente paga a taxa de gás. Como é que a gente calcula a taxa de gás? A gente pega a quantidade de gás necessária. Por exemplo, se é uma transação simples, 21 mil unidades de gás vezes o valor atual do gás. E esse valor varia ao longo do tempo, ao longo dos dias. Como calcula-se o valor do gás? Isso é uma questão que está definida no protocolo da Ethereum. Foi uma mudança relativamente recente, faz menos de 2 anos, e eu vou explicar em mais detalhes em uma próxima aula. Por enquanto, tudo você tem que saber é que o valor do gás é definido pelo protocolo com base no uso da rede. Se mais pessoas estiverem querendo usar a rede, o valor aumenta. Se a rede estiver ociosa, se menos pessoas estiverem utilizando, o valor diminui. Então, o valor do gás é variado, porém, a quantidade de gás para cada execução, para cada, vamos dizer assim, para cada código que nós queremos executar, isso é fixo. Então, a quantidade de gás definida, fixa, valor do gás varia, assim como a
A quantidade de gasolina que requer para ir para outra cidade é a mesma, se for o mesmo carro, porém o preço da gasolina varia ao longo dos dias, dependendo também da oferta e da procura. Então, como é que a gente descobre o preço do gás? Bom, novamente, isso está no protocolo. A pessoa pode saber como o protocolo calcula e aí fazer a conta, mas existem sites que nos informam isso. Então, esse aqui é um site que eu vou depois mostrar para vocês ele, como é que a gente acessa, lá no Etherscan, chamado Gas Tracker, que ele nos diz aqui quanto está o preço do gás atual. E nós temos 3 preços aqui, e eu vou falar depois por que nós temos 3 preços. Por enquanto, entendo apenas que existe um preço. E vejo que no momento que eu fiz esse print, estava em torno de 19 GWh. 19 GWh é 19 vezes 10 elevado a 9 Whey, ou 19 vezes 10 elevado a menos 9 Ether. Então, GWh é uma unidade de medida, assim como nós temos R$1, por exemplo, e centavos, né? 1 centavo é 10 elevado a menos 2 reais, 1 GWh é 10 elevado a menos 9 Ether. Vamos falar mais sobre essas medidas muito em breve. Por enquanto, que fica apenas claro que o preço do gás a gente pode encontrar em alguns sites, e isso varia ao longo do dia. E quanto de gás é necessário para cada execução, para cada, vamos dizer, coisa que quisermos fazer na Ethereum, isso é definido no chamado Yellow Paper da Ethereum, que é o artigo, por assim dizer, contendo as especificações do protocolo Ethereum. Então, lá no Yellow Paper tem tudo o que pode ser feito na Ethereum e o seu valor em gás. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui que eu tinha falado, gcreate, paid for a create operation. A create, uma operação create é para criar uma conta de contrato, veja, 32 mil unidades de gás. Uma outra aqui, GS7, custa 20 mil unidades de gás, é quando a gente quer colocar uma nova variável na storage. Lembrando que a storage é aquele banco de dados que está associado a cada conta de contrato. Então, nós vamos ver essa questão do gás bastante ao longo desse curso e, por agora, que fique claro que a taxa de gás é calculada multiplicando a quantidade de gás necessária para certa operação vezes o valor atual do gás.